Ainda naquele mês, Sofia e eu, juntamente com Mark e Jennifer, fizemos uma viagem ao Colorado para esquiarmos em Aspen. Março era a melhor época para isso, quando a temperatura estava um pouco mais amena e a neve era melhor para o esqui. Ir ao Colorado novamente, depois de 2 anos e meio, ainda me trouxe duras lembranças do que acontecera em Denver. Mas Aspen era, sem dúvida, um dos lugares mais lindos do mundo. As montanhas do Mourun Bells, perto da cidade, eram as mais fotografadas em toda a América do Norte. O frio aproximava as pessoas. Tínhamos de ficar mais perto uns dos outros e em locais fechados, o que acabava trazendo alguns problemas devido ao excesso de tempo juntos. Apesar dos pequenos desentendimentos rotineiros que aconteciam em uma viagem em grupo, por causa dos gostos diferentes na hora de escolher onde comer, o que fazer, aonde ir, nossa amizade e harmonia superavam tudo isso. Aspen era uma cidade pequena, repleta de gente cheia de dinheiro, que ao mesmo tempo era simples e amigável. A princesa Diana gostava muito de visitar a cidade, porque dizia que ali ela se sentia como uma pessoa qualquer, sem ser tratada como realeza. Durante aqueles dias, aproveitei para rever um amigo que já fazia um bom tempo que não via. Tínhamos nos conhecido muitos anos antes, no tempo de faculdade. Don, com toda a sua experiência como esquiador, por ter nascido no Colorado, tinha sido meu professor de esqui. Ele veio de Colorado Springs para passar o dia conosco. Conversamos bastante sobre muitos assuntos, entre eles as novas técnicas que ele, como psicólogo, vinha aplicando em seus pacientes. Estava obtendo grande sucesso, atingindo resultados impressionantes na resolução de traumas. Me abri com ele em uma conversa particular e, informalmente, ele me ajudou a encontrar paz em certas áreas que me incomodavam. Além de um grande profissional e amigo, Don é o que eu chamava de verdadeiro cristão. Sua fé e conhecimento da Bíblia também me ajudaram em nossa conversa. Ele tinha a nítida impressão de que o fim do mundo, como conhecíamos, estava muito próximo. A viagem foi marcante por vários motivos. Esquiar era um dos meus esportes favoritos. Ter feito isso, onde era talvez o melhor lugar do mundo, com meus melhores amigos, foi inesquecível. O encontro com Don foi memorável. Além disso, Mark e eu tivemos uma conversa reveladora. Mas o que mais nos marcou foi o que aconteceu logo após aquela conversa. Como o teleférico levava em torno de 20 minutos para chegar ao topo, aproveitávamos para conversar. Mark abriu o coração e me contou sobre as decisões que tomara. Andy, você vai achar que fiquei louco quando eu te contar o que estou pensando em fazer. Já vi quase de tudo nessa vida. Não me assusto com mais nada. Realmente, a gente ouve cada absurdo que fica difícil acreditar. Acho que é por isso que quando nos deparamos com a verdade, não temos a capacidade de saber a diferença entre ela e a falsidade. Faz sentido, Mark. Às vezes me sinto confuso com tanta informação diferente que chega a mim. No que ou em quem a gente pode confiar de verdade? É isso que me levou a decidir pela fé acima de outras bases, supostamente mais seguras. Creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Recentemente descobri um conceito que modifica a nossa forma de pensar. Se uma pessoa que crê em Deus e na criação estiver enganada, um ateu e ela terão o mesmo fim, e é isso. Caso ela esteja certa e Deus realmente exista, e seja o Criador do universo, e como a Bíblia ensina, há uma vida eterna para os que aceitam a Jesus como Filho de Deus e Salvador de nossas almas, e o fim dos dois será extremamente diferente. Ok. Concordo com a lógica do seu raciocínio. Que bom que nós estamos do lado certo nessa história, não é? Esse é o problema, Andy. Não acredito que estejamos. Por isso que estou decidido a me batizar na igreja do professor Nash e abandonar a sala. Senti um forte impacto dentro de mim quando ouvi Mark dizendo aquilo. Conhecendo-o como conhecia, sabia que, se estava dizendo aquilo, era porque já havia pensado e repensado. Sua decisão era final. Mesmo assim, me recusei a acreditar. Mark, isso é impossível de acontecer. Você sabe o que pode acontecer com qualquer um que queira sair da sala. Você não está falando sério, está? Estou sim, Andy. Eu sei muito bem que não vai ser fácil. Preciso encontrar uma maneira de me desligar de tudo isso. Mas por quê? Nós adoramos a Deus em nossa sociedade.
Fazemos nossos rituais e procuramos cumprir com sua vontade. Andy, você entrou nisso tudo de cabeça. Foi muito mais fundo do que eu. Por alguma razão, as portas se abriram para você e vejo que seria muito difícil você voltar atrás. Mas, meu amigo, olhe nos meus olhos. Você vê sinceridade no que estou te dizendo? Mark era uma pessoa de um forte senso de humor. Ríamos muito juntos. Mas quando ele era sério, eu sabia notar a diferença. Eu nunca o tinha visto falar sobre qualquer coisa tão sério assim. Sim, Mark. Sei que você está falando sério. Você também deveria fazer o mesmo. Deixar a sala e esquecer tudo o que você viu e aprendeu ali dentro. Realmente, Mark, você deve estar ficando louco. Como você pode pensar desse jeito? Foi você mesmo que me levou para lá? Entrei naquela sala por um convite seu e agora você quer me dizer que tenho de sair? Eu te peço desculpas. Cometi um erro gravíssimo devido à minha ignorância dos fatos. Eu jamais deveria ter me tornado um membro e muito menos ter levado você para lá. Não foi erro, Mark. É o meu destino, sei disso. Os espíritos têm guiado minha vida antes mesmo de eu ter conhecimento disso. Tenho ouvido isso o tempo todo do Sr. Dobson e do Sr. Bonnet. Eles têm razão. Nada do que tem acontecido na minha vida, especialmente desde que você me levou à sala, é por acaso. Acredito nisso, Andy. Mas o que você ainda não sabe é que há muito mais por trás desta história do que você imagina. Não posso te explicar os meus reais motivos agora, principalmente porque você não está preparado para entender. A minha recomendação para você, como um amigo que verdadeiramente se importa, é que pesquise, estude e aprenda os diferentes pontos de vista sobre o que é espiritual. Uma das pessoas que podem te trazer novo conhecimento é o seu amigo Nash. Eu já estava pensando em fazer isso. Muito bom. Não desista até que você tenha os olhos abertos para a realidade das coisas. Mark, não quero soar pretensioso, mas como conselheiro, tenho acesso à realidade do mundo de uma maneira que você ainda não tem. É por isso que está tendo este tipo de dúvidas. Você não conhece a realidade dos fatos como eu. Mesmo estudando o que quer que seja que o professor Nash tem para me mostrar, não vou mudar meus conceitos. Você não sabe, mas acabo de voltar de um encontro no Castelo da Sala. Estou aprendendo cada vez mais sobre assuntos que nunca tinham passado pela minha mente. Meus horizontes se ampliaram e compreendo coisas que você não faz a menor ideia. E não é só isso. Minha experiência não é só racional em tudo isso. Tenho vivido algo de sobrenatural depois da minha iniciação como conselheiro. Era o que eu temia. Você está pisando em um terreno extremamente perigoso, Andy. Chegamos ao fim da subida do teleférico e descemos do bondinho. Terreno perigoso é esta neve toda aqui, Mark. Vamos descer e continuamos nossa conversa depois. Não tivemos como continuar nossa conversa. Mark era um grande esquiador e nós sempre descíamos a montanha em altíssima velocidade. Naquela tarde, infelizmente, Mark perdeu o controle do seu esqui em uma curva e acabou se chocando com muita violência contra uma árvore. Sofreu um traumatismo craniano. Chamamos um helicóptero para levá-lo a um hospital em Denver. Ele entrou em coma e os médicos não sabiam que tipo de sequelas ele apresentaria caso voltasse. Era preciso esperar o cérebro desinchar. Todos nós ficamos arrasados, especialmente Jennifer. Fizemos tudo o que podíamos para ajudá-lo. O que nos deu esperança foi o fato de que suas pupilas reagiram à luz, além de ele ter tido outros reflexos cerebrais no exame médico, no momento em que fora admitido no hospital. Porém, o caso era realmente muito grave. O seu GCS, Glasgow Coma Scale, estava abaixo de 8, o que categorizava um severo nível de coma. Senti-me muito culpado pelo que aconteceu. Por ter descido a montanha esquiando muito rápido, por ter convidado Mark e Jennifer para a viagem a Aspen, por ter sido tão contrário às ideias que ele, como amigo, estava tentando me passar. Pensei por muito tempo que o acidente aconteceu porque ele estava preocupado comigo enquanto descíamos esquiando. Fiquei 2 dias em Denver no hospital com Sofia e Jennifer. Meu amigo Don veio nos visitar. Ele orou conosco para que um milagre fosse feito por Mark. Era o que precisávamos, segundo os médicos. O caso de Mark era muito grave. Tive de retornar a Nova York.
Sofia ficou ali por mais alguns dias, até que decidimos transferir Mark para Nova York, onde poderíamos fazer por ele o que estivesse ao nosso alcance. Durante os dias que se seguiram ao acidente, algumas coisas me vieram à mente. Me lembrei de quando um espírito, no cenáculo, havia me dito que deveria ter cuidado com a influência de um amigo. Depois daquela última conversa com Mark, eu estava certo de que era dele que o espírito estava falando. Eu não compreendera o que Mark estava tentando me dizer, nem os motivos que o levaram a tomar aquela decisão. Por isso, precisava descobrir por meio do estudo que ele mesmo tinha feito com o professor Nash. Uma coisa era certa. Mark tinha deixado a sala e suas últimas palavras não saíam da minha mente. Você está pisando em um terreno extremamente perigoso, Andy. Qualquer semelhança com a realidade pode não ser mera coincidência.